Antes de começar, queria muito agradecer a audiência que está sempre com a gente. Este conteúdo é uma produção da BDE Comunicação. E para quem acompanhou nosso último papo, a gente prometeu que ia mergulhar fundo nas histórias da primeira edição da revista BDE Sua Vitrine, regional, focada em Santo Amaro. Pois é, a hora chegou. Vamos explorar as pessoas, os projetos e as ideias que fazem Santo Amaro pulsar. E o mais interessante, sabe, é que quando a gente lê as matérias, percebe que tem um fio condutor que amarra tudo. É mesmo? Sim. São histórias de educação, gastronomia, negócios, temas que parecem, assim, não ter muita conexão. Mas em todas elas tem uma paixão enorme por construir algo com um propósito, sabe? E uma conexão muito forte com a comunidade. Ah, legal. Não são só histórias de um bairro. É um retrato de como um lugar pode se transformar num polo de inovação e cultura a partir das próprias raízes. Ok, então vamos desempacotar isso. E acho que não tem lugar melhor para começar do que uma instituição que é literalmente uma raiz de tudo isso. A primeira escola Waldorf do Brasil. Ela está completando 70 anos e nasceu em Santo Amaro. A história é fascinante. É incrível. Tudo começou com o sonho de 4 casais de imigrantes, lá em 1953. Eles queriam uma formação humana plena para os filhos. Algo que fosse, sei lá, além do convencional. Exatamente. E essa busca por uma formação plena é a essência da pedagogia Waldorf. É uma filosofia que respeita o desenvolvimento integral do ser humano, sem aquela pressa, aquela pressão que a gente vê tanto hoje. Como assim, sem pressa? A ideia é que cada fase da vida tem suas próprias necessidades, seus ritmos. Por isso que a alfabetização, por exemplo, só acontece depois dos 7 anos. Espera aí, só depois dos 7 anos? Isso soa totalmente contraintuitivo hoje em dia, né? Com toda essa pressão por performance, por crianças lendo cada vez mais cedo, como eles defendem essa ideia para os pais? A pergunta é ótima, porque vai no centro da questão. O argumento é que, antes dos 7 anos, a energia da criança tem que ser usada para desenvolver o corpo, a imaginação, a criatividade. O aprendizado é sensorial, é lúdico. Eles aprendem muito com as mãos, sabe? Marcenaria, tecelagem, jardinagem. A natureza é a principal sala de aula. Entendi. Forçar a abstração do alfabeto cedo demais seria como, sei lá, colher um fruto antes de amadurecer. Primeiro você fortalece a raiz, depois vem as letras. Entendi. A base precisa ser sólida antes de construir o prédio. E essa conexão com a natureza, então, explica por que eles estão hoje num terreno de 15 mil metros quadrados de área verde, no alto da Boa Vista, certo? Precisamente. Mas eles não começaram lá. O início, em 1956, foi num casarão emprestado em Higienópolis, com umas 30 crianças e aulas em alemão. Só que o projeto cresceu tão rápido que em 2 anos já eram 160 alunos. E aí vem a parte mais curiosa da história. Adoro essas reviravoltas. Conta aí. O espaço ficou insustentável. Os professores alemães que vieram para ajudar a fundar a escola chegaram para os fundadores e deram um ultimato. A matéria da revista descreve isso muito bem. Eles disseram, ou mudamos para um espaço maior, ou voltamos para a Alemanha. Um ultimato. Sério. Ou nos dão um quintal ou a gente pega o avião de volta. Que pressão. Isso é incrível, mostra que a paixão pelo projeto era, assim, gigante. Totalmente. Não foi uma decisão de negócios fria, foi passional. E funcionou. E funcionou. Foi o empurrão que levou à compra do terreno na rua Job Lane, em Santo Amaro, onde a escola está até hoje. E aquela instituição virou uma semente. Dali nasceu o primeiro centro de formação de professores Waldorf do Brasil. Foi lá que começaram as traduções dos livros fundamentais da antroposofia. E o que é exatamente a antroposofia? Para quem não está familiarizado. Boa pergunta. De um jeito bem simples, a antroposofia é a filosofia criada por Rudolf Steiner, que serve de base para a pedagogia Waldorf. Ela busca entender o ser humano de forma integral, unindo o desenvolvimento físico, o anímico e o espiritual. É o que sustenta essa ideia de respeitar os ritmos de cada fase. E essa semente plantada em Santo Amaro inspirou mais de 80 outras escolas e até uma faculdade na região.
É um legado impressionante. É incrível como a comunidade foi essa força motriz, né? E essa ideia de propósito que une as pessoas parece ser o DNA de Santo Amaro. A gente vê isso de novo na história da Kellen Kuhn, mas de um jeito completamente diferente no Santo Mercado. Sim, a Kellen é um exemplo perfeito de reinvenção com propósito. Ela saiu do Mato Grosso para estudar direito em São Paulo. A cozinha entrou na vida dela por necessidade, por causa de restrições alimentares, e virou uma paixão. Mas o ponto de virada, o que a fez assumir isso como carreira, foi o MasterChef em 2021, onde ela foi finalista. A revista cita uma frase dela dizendo que o programa a obrigou a assumir a identidade de cozinheira. É como se ela precisasse dessa validação externa para se permitir seguir o coração, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi como ela usou essa plataforma. Na final, ela podia ter feito pratos franceses, italianos, algo para impressionar. Mas não, de forma alguma. Ela levou cerrado para a final. Usou pequi, baru, peixes de água doce. Ela tem essa filosofia de que comida é território. E isso é muito profundo. Ela estava usando a visibilidade que ganhou para dizer: olhem para cá, existe riqueza e sabor onde vocês talvez só vejam mato. Essa ideia de comida é território é muito poderosa. Não é só sobre usar ingredientes locais, é quase um ato político de resistência cultural, não é? Exatamente. Principalmente vindo do Cerrado, uma área que muitos brasileiros nem consideram uma potência gastronômica. É um jeito de redesenhar o mapa culinário do Brasil. Faz todo sentido. Isso se conecta com outra frase dela que a matéria destaca. Técnica não é para impressionar, é para servir. O objetivo dela não é criar pratos inacessíveis, mas usar a técnica para libertar os sabores e as histórias daquele território. E ela encontrou em Santo Amaro, no Santo Mercado, um lugar para colocar isso em prática, dando workshops, se conectando com as pessoas. Falando em propósito e em se conectar, a revista nos traz outra história de coragem imensa, a da Jaqueline Maia, fundadora do portal Paparazum. O contexto em que ela começou é de tirar o fôlego. Desempregada, com um bebê de 6 meses, ela apostou tudo na convicção de que jornalismo sério sempre encontra espaço. É uma aposta de altíssimo risco. E o que o sucesso do Paparazum, com 4 milhões de visualizações, nos mostra é que a construção de credibilidade é um ativo muito valioso. O crescimento dela não veio de um viral, de uma manchete caça-cliques. Foi uma construção gradual, baseada na confiança. Ela morou em Santo Amaro e essa vivência deu a ela uma visão que ajudou a conectar Fortaleza e São Paulo. A história dela é muito inspiradora, mas um portal de notícias local, começando do zero, desempregada, a chance de dar errado era enorme. O que a matéria diz que foi o fator decisivo para ela conseguir esses 4 milhões de visualizações foi só a qualidade ou teve uma estratégia de negócio por trás? A matéria sugere que foi uma combinação. A qualidade e a seriedade do jornalismo foram a base para a confiança. Mas a estratégia foi entender que existia um público que queria notícias de celebridades, mas com um tratamento mais respeitoso, sabe? Não só fofoca. Ela achou um nicho e o serviu com excelência. E o mais simbólico de tudo é que o encontro da equipe da revista com ela foi justamente no Santo Mercado. É o mesmo lugar da Kellen. O mesmo lugar. Não é coincidência, né? Parece que esses espaços se tornam um imã para pessoas com valores parecidos, criando uma rede de inovação que se retroalimenta. O bairro parece atrair quem busca um lifestyle com um significado. Exato. Um ecossistema se forma. Sabe essa ideia de resgatar algo autêntico, seja pedagogia, culinária do Cerrado ou jornalismo de confiança, me lembra outro projeto que a revista destaca, mas que vai numa direção totalmente diferente. Em vez de focar nos sentidos como o paladar, ele nos convida a fechar os olhos. Ah, sim. O podcast infantil Contos para Sorrir. Em meio a tantos estímulos visuais, telas piscando para todo lado, um projeto de Santo Amaro propõe o contrário: fechar os olhos para ver melhor. A premissa é genial na simplicidade. Sim, é uma contação de histórias para crianças usando só a voz e uma trilha sonora.
sem imagens. A frase-chave deles é: a voz conta, a criança imagina. É um contraponto direto à era digital. É um convite para um exercício que está ficando cada vez mais raro, o da imaginação ativa em vez do consumo passivo de imagens prontas. E pelo visto deu muito certo. Em 7 meses eles alcançaram 4.000 inscritos no YouTube, com ouvintes no Brasil e até fora. Isso mostra que existe uma demanda por esse tipo de conteúdo mais lento. Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro maior, vemos um movimento de resgate da atenção, do foco. Um projeto como esse não é só entretenimento, é quase um treinamento de atenção, uma habilidade fundamental que está se perdendo. Totalmente. E para fechar essa nossa análise, vamos a uma loja que reinventou a forma de vender vinho, a Winery Gifts. A sacada do fundador, o Marlon Claro, partiu de uma observação muito simples, daquelas que a gente pensa, como ninguém pensou nisso antes. Ele percebeu que lojas de chocolate e de cosméticos vendem presentes, mas lojas de vinho em geral vendem só vinho. E ele transformou essa observação num modelo de negócio brilhante. A missão passou a ser transformar cada garrafa numa experiência de presente. E para isso, ele não focou nos rótulos óbvios da França, Itália, Chile, que a gente acha em qualquer supermercado. Ele se especializou em vinhos de 23 países, com tradições vinícolas riquíssimas, mas pouco conhecidas por aqui. E os exemplos que a matéria traz são incríveis. Vinho da Geórgia. Eu, honestamente, nem sabia que eles produziam vinho em escala comercial. Pois é, e não só produzem, como são considerados o berço do vinho, com uma tradição de 8.000 anos. A matéria menciona o método deles de fermentação em ânforas de barro enterradas, as kíveri, que é algo ancestral, patrimônio cultural da Unesco. Ou vinhos da Bulgária, como o Melnik 55, que era, segundo a história, o vinho preferido do Winston Churchill. Cada garrafa vem com uma história. Isso muda completamente a experiência de compra. A pessoa não está mais comprando só uma bebida, está comprando uma narrativa, uma viagem. Exatamente. E isso cria conexões emocionais muito fortes. A matéria conta que vinhos da Moldávia e da Romênia levam clientes às lágrimas porque reencontram ali sabores da terra natal. Tem a história de um cliente sérvio que pede para ser avisado toda vez que chega vinho da Sérvia porque é a forma dele de matar a saudade de casa. No fundo, a Winery Gifts não vende só vinho, vende histórias, cultura e talvez o mais importante, um senso de pertencimento. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Ao final, o que essas histórias da revista BDE nos mostram? Para mim, fica a imagem de um Santo Amaro que pulsa, seja na educação que respeita o tempo, na gastronomia que defende um território ou nos negócios que vendem histórias, a gente vê pioneiros, pessoas que estão, acima de tudo, criando comunidade. E o ponto fundamental é que esses exemplos não são só locais, são universais. Eles nos lembram que é possível, sim, construir negócios baseados em histórias autênticas, que é possível reinventar carreiras com coragem e que é possível educar para a liberdade e para a imaginação. A força, em todos esses casos, não está numa fórmula mágica de negócios, mas na conexão real. Fica então uma reflexão para a gente encerrar. O que aconteceria se mais comunidades começassem a olhar para dentro, para suas próprias ruas e histórias, para encontrar inspiração que transforma o local em universal? Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Para quem se interessou por essas histórias e quer ler mais, qualquer pessoa pode receber um exemplar da revista BDE, sua vitrine regional em seu endereço. É só acessar o site www.bdepromo.com.br e se registrar. Lá no site, as matérias também estão disponíveis em vários formatos, como posts, em formato digital interativo, e também dá para baixar o PDF completo da edição. Vale muito